Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do OftalmoCast, esse episódio número 5, um episódio muito especial, a gente vai ter vários bate-papos muito legais. O OftalmoCast, para quem não conhece, é um podcast, a gente fala sobre saúde ocular, sobre visão, sobre oftalmologia e também sobre outras questões da vida. É um bate-papo descontraído. Hoje nós temos presente aqui uma presença ilustre, Maria Flávia Bernardes. Maria Flávia é psicóloga, escritora, master coach, acabou de escrever um livro super legal que chama Sopradora de Brasa, que está até aqui comigo. Ela vai conversar com a gente, explicar alguns conceitos do livro. E estamos também com o Dr. Douglas. Dr. Douglas, médico oftalmologista da equipe da Oftalmo Laser. Dr. Douglas é formado em medicina pela PUC de Campinas e é especialista em retina, ultrassom ocular e catarata. É isso aí, né, Dr. Douglas? É isso aí. Vamos que vamos. Então vamos começar com a Maria Flávia. Maria Flávia, conta pra gente como que você virou escritora. Me conta um pouquinho de você, né? Você é daqui de Prudente, Isso. né? E como que você virou escritora? Lançar um livro não é qualquer um, né? É um negócio muito legal. Um detalhe que a gente esqueceu, bailarina também. E bailarina também. Sempre, com muito orgulho, sempre. Pois é, na verdade escrever um livro sempre foi o meu sonho, assim, desde criança eu sempre olhei para as pessoas que tinham um livro, uma obra, eu sempre olhava para essas pessoas assim com muito respeito, né, então o livro sempre me comunicou assim muita autoridade em um assunto, mas confesso que ali dentro de mim eu nunca achei que eu fosse ser capaz. Porque eu não acho que o meu talento é, de fato, o talento da escrita. Tem algumas pessoas que percebem, já logo na infância, né? Que gostam de escrever, que se comunicam muito bem através da escrita. Eu não. Eu gosto da comunicação verbal. Sinto, assim, que a minha habilidade, mesmo a minha facilidade, é aqui, no bate-papo. Mas era um grande desafio ali na minha vida, escrever um livro. Eu tive a minha história, então o Sopradora de Brasas, ele conta um pouquinho da minha jornada, unindo com as ferramentas da psicologia, neurociência, filosofia, tudo que eu precisei aplicar na minha própria vida, para me curar, para ressignificar ali a minha perda, né, que eu tive aos meus 17 anos, e poder me empoderar da minha vida, realizar meus sonhos. Então, ele aborda muito esse lado da mudança de padrão mental, a sua maneira de você realmente olhar para a vida, para realizar os seus sonhos e tudo mais. Precisei me curar muitas crenças limitantes, precisei olhar para todos os meus sabotadores para conseguir ver ele aqui lindinho agora como uma obra. Que legal. E Sopradora de Brasas, por quê? Explica pra gente esse título. Eu falo que esse título Sopradora de Brasas, todo mundo pergunta, né? Porque primeiro que é um nome lindo, né? É muito forte, assim, eu acho... Eu vou falar, gente, Maria Flávia, que nome lindo, Sopradora de Brasas. Como, né? Da onde que surgiu? Eu falo que foi um sopro meio divino, assim. Desde muito cedo, eu me vejo como uma pessoa que veio ao mundo para contribuir. Desde pequenininha, sabe, assim, eu saía com minhas amigas, elas sempre falavam pra mim, Maria Flávia, é tão bom, você sempre coloca a gente pra cima, tá com você, a gente se sente melhor. Isso é meio da minha alma mesmo, eu falo que é um propósito de alma. Acredito que a psicologia como profissão veio pra agregar uma coisa que já faz muito parte de mim. E aí, né, no meu trabalho da psicologia, o coaching e tudo mais, um dia ali no momento de oração eu senti, assim, né, escrevendo ali meu propósito, que eu realmente vim ao mundo para soprar brasas, né, que eu acho que nós, seres humanos, nós temos todos nós temos os nossos talentos individuais, as nossas habilidades únicas. Só que a vida, ela é cheia de altos e baixos. E existem alguns momentos ali que a gente enfrenta situações, desafios, aonde esses potenciais, esses talentos, esses ficam apagadinhos, como brasas, né? Em momentos desafiadores da vida mesmo. E a ideia do livro e do meu trabalho é vir e com um sopro fazer com que essa brasa vire uma chama, né? Um fogo realmente ardente aí nas pessoas, para que as pessoas possam olhar para si com mais amor, com mais orgulho e potencializar tudo que elas são. Legal, que legal. Isso é uma coisa bem interessante aí, só pontuando, e tem os limitadores e conviver com essas pessoas, e muitas vezes os limitadores são nós mesmos, Sim, das nossas vidas, nossos traumas, nossos bloqueios que a gente tem. Então, se a gente consegue lidar com os nossos traumas, nossos limites, nossos bloqueios, a gente consegue ajudar muita gente e nos ajudar também. Perfeito, né? é. Eu falo que eu sempre me coloquei... Nos primeiros capítulos do livro, eu falo que escrever esse livro, eu estou me curando. Enquanto eu escrevo, eu me curo. Eu aprendo. Eu abro o livro já falando disso, assim, que decidir escrever esse livro foi também uma decisão de evolução para mim.
como ser humano. Porque é realmente olhar para isso. Eu precisei olhar para todas as minhas crenças. Né? Nós, seres humanos, todos nós temos as nossas crenças que nos limitam, aqueles sabotadores, né, que ficam ali, aquela vozinha que a gente tenta desprogramar, mas a gente sabe quão difícil é. Primeiro, é muito difícil a gente identificar, não é uma tarefa simples. A gente identificar exatamente quais são as crenças que nos limitam, né? O que passa aqui no nosso pensamento, o que nos rouba de nós mesmos. Então, o primeiro passo é identificar e depois conseguir se desapegar, curar e transformar tudo isso é um processo que o Sopradora de Brasas está aí também para isso. Esse é muito o objetivo do livro também. Sim, legal. E trazendo um pouco para a nossa área, né? Eu acho que nós como médicos, né, Douglas, a gente tem também, a gente enfrenta na nossa carreira médica muitos altos e baixos, a gente tem que ter muita resiliência, né, para conseguir. Não é tudo que a gente consegue. Eu falo que na medicina não é uma engenharia exata, que às vezes a gente faz uma coisa para um paciente e dá super certo. Faz a mesma coisa para outro paciente, o organismo do paciente é completamente diferente, responde de uma forma super diferente. A gente tem que saber lidar com essas limitações, com esses altos e baixos, e é um negócio que não é muito fácil, né, na nossa carreira. E outra coisa que eu acho super importante, essa capacidade de você cair e se levantar, porque as quedas vão existir, né? As quedas são inevitáveis. É importante você levantar e continuar a sua caminhada, né? Eu acho que essa é a beleza da vida. Sim. Uma vida que não tem tantos altos e baixos vira uma vida muito monótona. Sem sentido. Você não vive, você sobrevive, né? Porque vida... E a verdade é que a gente veio ao mundo para evoluir e a gente muitas vezes evolui na queda. É na dor, é no fracasso, é na derrota. Né? Eu falo que as pessoas, elas confundem muito o que é fracasso, derrota. Né? Na verdade, o fracasso ou a derrota, ele tá te ensinando o que não tá funcionando. Né? E quando você fala, né, da doença, o que funciona para um, funciona para outro. Nós temos um ser humano por detrás, ali, né, da doença. E aquele ser humano tem uma mente e comanda grande parte do seu funcionamento físico, né? Então, cada ser humano vai responder de uma maneira. A mente tá ali, realmente, eu falo que a nossa mente é o nosso superpoder. Só que a grande maioria das pessoas não sabem disso. Não sabem. Que ali, né, que é como se Deus tivesse dado para nós um poder. Como se nós fôssemos um super-herói, que temos ali a nossa mente como esse nosso superpoder. Mas muitos nem sabem disso. A grande maioria da população não sabe disso. E os que sabem, não sabem como trabalhar com ela a seu favor. Ok, eu sei disso, mas e daí? Né, como eu faço para potencializar? Para que, numa hora de um tratamento físico, eu consiga potencializar todo esse tratamento físico, porque a mente tem essa capacidade de potencializar aquilo que vocês, como médico, vêm tratando. Então, se você pega um paciente que tem aquele perfil mais vitimista, que tudo acontece com ele, que tem aquele padrão mental, aonde ele é dotado de problema, tudo acontece com ele, a vida dele é um caos, ó vida, ó céus. O seu tratamento ali vai ser perfeito pro físico dele, mas a mente dele não vai explorar. A mente dele não vai deixar, né, que a tua atuação como médico seja exatamente como poderia ser. Enquanto você tem, às vezes, um outro paciente que tem um padrão mental completamente diferente, que tem a sua autorresponsabilidade. Não, doutor, vamos lá. Né, eu acredito, eu confio, tenho um otimismo, tenho uma confiança, tenho uma certeza. Né, trabalha com a mente a seu favor, você vê ali o negócio despontar de uma maneira muito mais fluida. Isso é fantástico. Eu vejo diariamente no consultório que nós somos especialistas em retina, e nós atendemos pacientes seguidos, às vezes 10 pacientes com a mesma doença, com a mesma limitação, e você vê a variabilidade de jeito de enxergar aquela limitação. Tem gente que não tem uma visão tão legal, mas está super auto-astral. Gente, vou tocar a vida, ainda bem que eu ainda estou enxergando esse tanto. Aí tem gente que se entrega, fala, não, minha vida acabou, não consigo mais fazer, não consigo mais ler jornal, tal. Essa parte mental, que eu acho que o seu background de psicologia é muito importante na área da saúde. Eu costumo falar para os pacientes também, exatamente esse exemplo, ele foi perfeito, atende 10, 15 pacientes seguidos, muitas vezes deles com os mesmos problemas e tal, às vezes a visão um pouquinho melhor para um pouquinho pior para outro, mas você vê que a resposta de cada um é totalmente diferente, é a chamada resiliência. Tem uns pacientes que
Eu costumo falar para o paciente, falo, ó, a nossa cabeça é muito forte, né? Nossa mentalidade é muito forte. O cérebro, nossa mentalidade, ele tem poder tanto para te piorar alguma coisa, fazer a doença alastrar mais ou piorar, quanto para também melhorar. Então, o que eu costumo falar para os pacientes é isso. A gente tem sempre que tirar um otimismo, uma coisa boa de alguma situação mais ruim, sabe? Sei lá, o paciente teve um descolamento de retina, teve um problema de diabetes ali, que deixou a visão que não era o esperado, a cirurgia não foi tão eficaz, assim, tão quanto a gente gostaria que fosse. E tem paciente que, nossa, autoestima, bola pra cima, e vamos que vamos, tem um restinho de visão, mas eu consigo fazer minhas coisas e tal. E você apega a isso e vai, você vê que lá na frente ele tem uma vida normal. Agora tem uns pacientes que muitas vezes enxergam até um pouquinho melhor do que esse, mas lamentando, e nada tá bom e tal. Isso deixa pra baixo e parece que vai piorando, vai atraindo mesmo, coisas ruins. Mesmo. Somos seres energéticos, né? A gente atrai aquilo que a gente emana. Isso é um fato, assim. E até falando, o Sopradora de Brasas, a ideia do meu livro, assim, é trazer essa consciência para as pessoas, porque é triste você ver o quanto as pessoas não têm esse entendimento, né, de olhar para a vida dessa maneira e tentar extrair o melhor da tua mente, né, e aqui, num beabá, eu falo que o livro, eu quis escrever numa linguagem muito simples, que fosse acessível a todos. Eu, como uma estudiosa da mente humana, de seres humanos, eu sei, já peguei cada literatura maravilhosa, mas extremamente complexa. Até de difícil compreensão para mim, que tô nessa vida há anos. Você imagina para uma pessoa que nunca se deparou, né, com essa ideia ou com essa noção. Então, a ideia é que fosse uma linguagem muito simples, com muitos exemplos pessoais, para que pudesse começar a virar essa chave. Primeiro, também virando a chave da autorresponsabilidade, porque eu acho que as pessoas precisam cada vez mais disso, né? Sair dessa posição de seu corpo. Você é dono da tua própria... Sabe, os resultados que você tem na sua vida, né? Aquilo que você tem ali no teu externo é resultado das suas respostas. Você falou, a resposta que um paciente dá é diferente do outro. E esta resposta vai interferir totalmente no resultado. Sim. Então, fato é um fato, beleza. Estou sem a visão, beleza. Perdi tantos % da minha visão. Isso é um fato. O fato está lá para ele, para o outro, tem uma doença X. A resposta é individual de cada um. E é ela que vai interferir totalmente no resultado, na consequência. Então, quando a gente tem uma ideia da autorresponsabilidade, que eu percebo que a minha vida, os resultados da minha vida, as consequências estão nas minhas mãos e depende 100% de mim, a hora que eu olho aí para essa matemáticazinha do fato mais resposta é igual a resultado. Fato é o fato, não tem como mexer nele, muitas vezes, está ali. É um evento. Aonde eu tenho que mexer? O único lugar que eu posso e que eu tenho responsabilidade para mexer é na resposta. E sempre existe uma resposta ideal para ter um resultado esperado para minha vida. É a minha vida que está em jogo, né? A minha felicidade, a minha alegria, a minha realização pessoal. Então, olha para a resposta. Seja dono, seja protagonista da tua vida. Né? Pega a tua vida ali nas tuas mãos. Olha só que legal. Eu acredito muito, né, nessa equação aí que você falou da autorresponsabilidade, né? E eu tô vendo aqui que realmente, para os nossos pacientes, o seu livro é um livro que vai ajudar demais a lidar com as dificuldades, né? E é um livro de autoajuda? Como é que funciona isso? O que é um livro de autoajuda? Assim, ele não deixa de ser um livro de autoajuda porque ele tem conceitos da psicologia, né? Tem muito da psicologia ali, muitas ferramentas. Então, é um livro recheado de exercícios. Não só exercícios, né? Acho que ele tem um diferencial que é muito legal, que além dos exercícios escritos, tem vários QR Codes que te leva para exercícios guiados por mim. Então, interativo. Então, tem vídeos meus ali numa interação. Faço... exercícios guiados de mentalização, de cura. Então, por exemplo, nós temos o capítulo do perdão, que pega a fundo. Então, eu explico na teoria o que é o perdão, como trabalhar com o perdão, né, com a perda em si, o outro, enfim. E aí, lá no finalzinho do capítulo, tem um QR Code, onde eu vou te levar para um trabalho mental de cura mesmo, né, para você trabalhar com o perdão ali de dentro, não ficar só na teoria, né, e ir mais profundo. Então, ele tem essa parte da autoajuda, por conta dos conceitos, mas ele é todo baseado na minha história. Então, tem também uma pegada da autobiografia, então tem uma conexão. Eu abro o capítulo contando, né, a minha história. O subtítulo, que é uma jornada de cura, ressignificação e empoderamento, não é à toa, né? Eu olho para trás ali, eu vi que eu precisei passar por tudo isso. Eu perdi meu pai aos 17 anos, Marcelo sabe. Então, depois da perda do meu pai, eu vivi por muitos anos num limbo. Eu me desconectei muito de mim. Acredito que eu não vivi o luto da forma como eu deveria viver. Eu meio que fugi
uma adolescente, 17 anos, né? A gente acaba... E isso veio comprometendo a minha vida por muitos anos, até eu chegar num ponto que eu falo que eu nunca vou esquecer. Eu morava em São Paulo, eu tinha 31 anos, eu trabalhava numa loja de roupas, não fazia nada a ver com a minha missão de alma, de vida. Eu já tinha feito psicologia, eu já era master coach, mas eu precisava me sustentar, né? Então eu trabalhava ali numa loja de roupa de grife para poder pagar minhas contas em São Paulo, tentando algum cliente aqui, outro cliente ali, mas uma vida completamente desconectada. Você não me enxergava, Marcelo. Foi assim. E aí eu lembro que era um domingo. E eu sentei, assim, no chão do banheiro e eu chorei copiosamente, assim, durante horas. Eu fiquei num desespero. Na hora que eu olhei no espelho, eu olhei pra mim, eu falei, quem é você? Menina, quem é você? Não te reconheço mais. Cadê? Cadê aquela Maria Flávia com brilho no olhar? Aquela Maria Flávia que encantava, que conquistava simplesmente por ser ela, né? Cadê você? Chega. Eu lembro que eu dei um grito e falei, chega. Eu não quero mais essa vida pra mim. E naquele dia eu sentei, mandei uma mensagem pro Néder. Falei, ele tava começando com o monge executivo, com o treinamento. E eu mandei a mensagem, eu falei, eu preciso trabalhar com você. Vou voltar pra Prudente. Ele falou, não, mas calma, não tem como te pagar. Eu falei, não importa, eu vou trabalhar com você, eu preciso me resgatar. É o meu tempo, eu vou me curar e eu vou virar a minha vida, vou transformar. Pois eu vi, aí eu comecei, fiz o Life Plan. Daí lá no Life Plan eu tive toda uma conexão ali com o meu propósito de vida, escrevi o meu propósito de vida, que até hoje eu vejo ele se cumprir perfeitamente. Nós estamos falando de 2014, né? Então, são 9 anos, mais até porque foi no começo de 2014. E foi impressionante, assim, o que minha vida mudou. Naquela época eu era uma menina de 31 anos, sem trabalho, não ganhava dinheiro, solteira, não conseguia manter um relacionamento saudável com ninguém. A partir daquela virada, tudo aconteceu. Depois de 6 meses, fiquei noiva, casei, engravidei. Eu falo que eu vivi muito mais nesses últimos anos do que toda a minha vida anterior. Então, eu venho compartilhar que eu precisei me curar. Eu precisei ressignificar a minha perda. Enquanto eu era vítima da minha história, eu não honrava a perda. Gente, eu perdi, meu pai se foi, realmente. Mas eu vivia num lamento. Eu vivia ali num inconformismo, né? Porque E as pessoas vivem muito esse movimento. Quando a gente perde alguém ou perde algo, a gente tende a viver nesse inconformismo, nesse lamento. E aí eu ressignifiquei, honro a minha história, sou o que sou também por conta da perda do meu pai. E com isso, nessa mudança de olhar, nessa visão, eu comecei a estudar, me empoderei de mim. E tô aí, realizando sonho atrás de sonho agora. Olha só. Né? Então tem muito da minha história ali para as pessoas né? Se identificarem, que eu acho também muito legal. Não ser só teoria. Sim. E uma coisa que me fez ter uma reflexão agora é o quanto é importante a gente conhecer pessoas, né? Que você falou do Néder, né? Que é um grande amigo nosso, né? E eu fiz o curso Life Plan também, não sei se foi com você, mas foi no comecinho, do mesmo período ali, né? E esse curso realmente abriu a minha mente, como abriu a sua, e a gente passou a enxergar várias coisas de um modo diferente, faz a gente amadurecer, né? Eu acho quanto é importante essa arte do encontro, porque se não fosse o Néder, eu nunca teria feito um curso desse, né? Como é importante Deus colocar determinadas pessoas no nosso caminho para a gente conseguir abrir nossas portas. E trazer consciência pra gente. Eu acho que as coisas não mudam enquanto a gente não se conscientiza. Assim como o Life Plan, assim como o treinamento do monge executivo, assim como o livro Sopradora de Brasas, as minhas mentorias, são tudo ferramenta para trazer consciência. Consciência para mudança e melhoria de vida, né? Claro. Em todos os aspectos. Entendi. Você fala consciência é que nós precisamos nos enxergar de uma determinada maneira. Como que o livro consegue fazer isso? Eu acho que quando eu digo consciência, né? Primeiro que assim, eu explico muito no livro, os primeiros capítulos do livro, eu falo sobre a mente humana, eu dou um briefing, assim, que as pessoas precisam entender um pouco, né? No basicão, nada muito complexo, mas sobre a mente humana. Sobre o nosso consciente, sobre o poder do nosso subconsciente, o funcionamento da nossa mente, que de fato o nosso consciente, que é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente domina, né? Sobre nós, sobre a vida, sobre tudo. O nosso pensar, aquilo que está sob o nosso comando, é responsável só por 10% da nossa atividade cerebral. Então, são 90% da nossa vida é guiado por nosso subconsciente, coisa que a gente não tem, muitas vezes, acesso. Que nos governam, sabe aqueles impulsos, aqueles porquês que às vezes a gente não entende, aqueles comandos
é muito governado pelo nosso subconsciente. E o que é o trazer a consciência? É você ir dando uma olhada pra tudo isso que tá passando despercebido na tua vida. Essas questões que você vai só sobrevivendo e que acaba não sendo palpável, você não olha, você não identifica, você não raciocina sobre. Então, ir buscando desse subconsciente, trazendo pra consciência, é o mais importante pra mudança. Porque enquanto você ignora, você tá ali, né? Eu falo que Jung tem uma frase que é muito legal. Que ele fala assim, enquanto... Como é que é agora? Eu vou esquecer bem agora, peraí. Enquanto não tornarmos consciente o nosso subconsciente... Não, enquanto não nos tornarmos conscientes, o nosso subconsciente irá governar a nossa vida e nós iremos chamar de destino. Olha só. Você entendeu? Não, sim. É o destino. É o tal do Foi id, Deus. do ego. Eu não entro tanto no id, no ego, no superego, porque daí você já entra dentro de uma psicanálise, mas no subconsciente e no consciente, sim. E é justamente isso. Eu falo, é o destino, foi Deus que quis assim. Não. É o teu subconsciente que tá governando a tua vida e você não tá nem percebendo, amigo. Muito bom, muito bom. E das doenças da oftalmologia, uma pessoa que perdeu a visão, como que o livro pode auxiliar essa pessoa? Como que você enxerga esse desafio? Bom, primeiro assim, uma pessoa que perde a visão, ela precisa viver um processo de luto. Eu acho muito errado também a gente não respeitar as emoções que vêm a partir de uma situação. É um processo. É um processo. Então, é uma situação difícil, a pessoa perdeu a visão, né? É um luto, ela tem que viver aquele luto, né? Então, assim como perder alguém, ela precisa experimentar os sentimentos ali e respeitar e acolher tudo isso. Claro que se ela tiver a oportunidade de fazer isso com acompanhamento terapêutico, médico, é sempre melhor. Mas assim, o luto, ele vai passando. Então, primeiro a pessoa, ela entra ali numa tristeza profunda, que é natural. Só que eles são fases, a gente não pode ficar. Eu falo que no do meu pai, por exemplo, eu vejo claramente que eu fiquei presa numa fase do luto, que é a do inconformismo. E que muitos ficam. Não se conformam. E aí você fica ali, mas por que eu? Por que eu que fiquei cego? Isso que agora? Como vai ser minha vida? Eu não me conformo com isso. Aquele inconformismo do tipo, Senhor, mas... E agora? Eu não consigo... E aí, se você não sai daquilo, você não libera o teu luto. Então, eu acho que a pessoa tem que viver, assim, o luto. E aí, claramente, o livro tentar trazer nela todos os outros potenciais que ela tem. Porque ela perdeu a visão. Nós estamos falando de um ser humano que tem várias, outras habilidades, talentos, e que até, às vezes, pela perda da visão, pode se revelar talentos incríveis, né? Se assim a pessoa quiser, se assim ela conseguir ressignificar. Então, eu também acho que é muito isso. Ela vai precisar se curar ali dessa tristeza, dessa dor, da perda. Vai ter que ressignificar o olhar dela para tudo isso, para poder se empoderar da sua própria vida e fazer, às vezes, disso algo grandioso, por que não? Entendi. Eu acho que você vê que é a mesma sequência aqui do subtítulo, né? Sim. A cura interna, o ressignificar e o se empoderar. Legal. Acho que faz todo sentido. Eu acho que o livro tem muito a ajudar realmente os pacientes. E nós, como médicos, né, a gente tem que ter essa parte também de psicólogo, porque muitas vezes o que se ensina na faculdade de medicina é, olha, tal doença é X e você trata com tal remédio ou com tal cirurgia. Mas a medicina é muito além disso daí, né? Você saber conversar, você... enxergar o ser humano. Enxergar o ser humano, né? Ter a sensibilidade, e a gente não tem tanto, assim, na faculdade de medicina. Eu acho que nesse bate-papo, né, contigo, você vai mostrando pra gente como que a gente consegue tocar isso daí. Muito legal mesmo. Eu acho que hoje o médico humano, né, aquele médico que te olha no fundo dos seus olhos, o médico empático. E empático a empatia é uma habilidade que se desenvolve mesmo, né? Basta você querer, basta você... Enfim, você desenvolve, você consegue. Eu lembro muito do meu irmão falando isso, né? Que às vezes ele tinha pacientes que iam lá querendo um abraço, querendo uma atenção, que era muito além, né, da doença física. Sim. Existia uma doença ali, muito mais às vezes emocional. E é o que todos os médicos vão falar. Não, você tem tal coisa, faz isso. Todos vão falar. Agora, aquele que te traz, que te abraça ali, não, já é um diferencial, que não é realmente todos que tem, não. Essa visão, esse olhar mais isso é um caloroso. Diferencial que eu acho, e cura muito mais. Eu, pra minha área...
Eu acho que assim, a cura física, a doença física pode se revelar muitas vezes por aspectos emocionais. A gente sabe disso, já é muito mais do que comprovado, né? Que o nosso emocional, nosso padrão emocional cria-se sim doenças físicas. E o contrário também. A gente tendo isso também a gente consegue curar o que está doente fisicamente. A gente acelera um processo de cura. Quantos, né, relatos de cura de câncer a gente vê? E médicos falam, não, Deus, só pode ser milagre. Existe todo um padrão mental ali, todo um aspecto emocional envolvido. Sim. Sem dúvida. Sim. Muito bom, muito bom. Dr. Douglas, vamos falar um pouquinho de oftalmologia. Você é especialista em catarata. Conta pra gente aí o que é catarata, quais os sintomas o paciente tem, como que funciona, se opera ou não. Então tá. Catarata, todos nós vamos ter, né? Faz parte do envelhecimento. Todo mundo vai ter. Não tem jeito. Tem paciente até que fala pra mim, doutor, como que faz pra eu prevenir catarata? Eu falei, ó, se você passar em algum lugar, se tiver escrito fonte da juventude, você entra dentro, que aí você consegue prevenir. Não tem jeito, faz parte do envelhecimento. É igual ruga, cabelo branco, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter isso daí. E de agudo, assim, não dá nenhum sintoma. Ai, meu Deus, acordei, não tô enxergando, tô com catarata. Não, é bem devagarzinho. Catarata é o quê? Quando a gente nasce com uma lente dentro do olho, que ela é totalmente transparente, ela chama cristalino. E aí, conforme vai passando os anos, esse cristalino vai ficando um pouquinho maior e mais escurinho. E isso é tão paulatino, tão devagar, que a pessoa que está começando a ter catarata não percebe, né? E aí sim, se continua evoluindo, não passa no oftalmo, não faz um tratamento, não olha, ela vai realmente perdendo a visão e vai ficando perceptível, porque o óculos já não ajuda, a visão realmente está mais curta do que o normal. E o tratamento é só cirurgia, não adianta. Existem algumas técnicas de cirurgia, mas é o melhor tratamento a cirurgia mesmo, né? Tirar a catarata e colocar uma lente artificial lá dentro do olho, né? Essa lente fica o resto da vida, a gente calcula, faz vários exames antes, vários cálculos para calcular uma lente que seja específica para esse paciente e que diminua o máximo a dependência de óculos desse paciente. Então, o intuito é que ele não use mais óculos depois da cirurgia de catarata. Existem lentes... E colocando uma lente a uma só pro resto da vida? Fica pro resto da vida essa lente. Alguns pacientes têm que fazer a limpeza da lente, mas não é uma cirurgia que faz. É um laser, né, num consultório mesmo, que a gente vai fazer um laser e faz essa limpeza entre aspas, né? Porque não é uma sujeira que tá lá dentro, pelo amor de Deus, não suja. Mas nasce uma membraninha atrás da lente, em 30% mais ou menos de quem opera, e o laser, ele limpa essa membrana, ele tira e não volta mais também. Então, uma vez que opera a catarata, ela não volta mais, fica a lente pro resto da vida, e depois que está dentro dos olhos, ela não tem validade, ela fica para sempre lá também. Então, o intuito é fazer a cirurgia de catarata e não usar mais óculos. Esse é o intuito. Tem algum paciente ainda que sobra um grauzinho, aquela variação anatômica que tem para todo mundo. E aí, esse invariavelmente vai ter que usar óculos. Mas a dependência do óculos vai ser menor do que era antes da cirurgia. Então, vale a pena, sim. A catarata é uma cirurgia, mas é irreversível. A gente faz uma vez e não volta mais. E uma coisa que eu escuto falar bastante é que em cirurgia de catarata, né, você tira a catarata e implanta uma lente dentro do olho, uma lente artificial. Todas as lentes são iguais? É verdade isso daí? Se eu operar em um lugar, é tudo igual a lente ou tem diferença dessas lentes? Tem as diferenças, né? Tem 30 tipos de lentes. Tem muito... É igual, por exemplo, se a gente vai comprar um óculos, né? Por exemplo, se você tem 1 grau de visão, você vai na farmácia, existe aqueles óculos de mostruário que fica ali. Você vai, paga 30, 40 reais e tem ali 1 grau. Tá enxergando, ok e tal. Você pega o mesmo 1 grau e vai na ótica, que aí a lente que você vai olhar já tem um tratamento diferente. Vai ter antirreflexo, antirrisco, escurece no claro, tal. O mesmo 1 grau que você pagaria 30 reais, que não é o caso, não é adequado, vai pagar mais caro na ótica. As lentes que vão dentro dos olhos têm também esse tratamento aí. Então tem lente que corrige só para longe, tem lente que corrige para longe e para perto. Tem umas lentes especiais que corrigem um grau de astigmatismo. Então varia bastante ali. Tem lente que te deixa com foco um pouquinho melhor aqui para perto. Tem vários tipos de lente mesmo. Cada uma é específica para determinado paciente. Né? Entendi. E essa lente precisa ser escolhida com muita atenção, com muito carinho. Muito cuidado. Porque vai ficar dentro do olho o resto da vida. Depois não tem como trocar. Existe cirurgia que troca e tal, mas não é o indicado. Né? É igual, por exemplo, você vai colocar uma prótese no joelho. É uma cirurgia muito traumática e a prótese foi feita para ficar o resto da vida.
Não foi feita para, deu errado, vamos tirar. Não. A lente é como se fosse isso também. Você faz a cirurgia e ela foi programada, foi feita para ficar o resto da vida. Existe cirurgia que tira a lente, mas é muito complexo. Não é todos os médicos que fazem. E depois ainda que troca a visão, às vezes não fica tão boa também. Então, assim, foi feita para ficar o resto da vida dentro do olho. Tá. E é verdade que existe uma lente, eu tô chegando nos meus 40 anos e minha visão, já passei dos 40, tô com 42 anos, e minha visão para perto começou a ficar mais difícil de enxergar as letrinhas, né? E a gente tem que começar a usar o óculos, e muita gente não gosta de colocar aquele óculos, porque muita gente fala que mostra a sua idade, que você já não é mais jovem e tal. E na cirurgia de catarata, é possível a gente eliminar esse óculos de perto? É o tal da lente trifocal, né? Lentes de foco estendido. Isso ajuda a corrigir a visão, tanto para longe quanto para perto também. Então tem que sentar junto com o oftalmologista, ver quais são as expectativas que você tem, o que você espera da cirurgia, o que a lente pode trazer de benefício, o que traz todo ônus tem um bônus, né? Então tem as lentes que corrigem para longe, para perto, mas elas têm umas desvantagenzinhas pequenas. Isso normal, o paciente acostuma com isso e vive muito bem. Tem outras lentes que não corrigem para perto, aí invariavelmente vai ter que ficar com óculos, mas isso tem que sentar com o oftalmologista, conversar, pontuar tudo certinho, para realmente a decisão ficar com o paciente ali, para escolher o que seja melhor para ele. Posso fazer uma pergunta? Claro! Mas, você falou que a gente não fica sabendo, às vezes, que está com catarata, pela falta da visão, comprometimento. Como que é feito a prevenção? A partir de quantos anos tem essa avaliação? Porque existe, eu acho, às vezes, uma prevenção de catarata ou não? Assim, existe um acompanhamento. Acompanhamento, Mas a partir de quantos anos seria Anual já é importante passar no oftalmologista, para ver se tem grau, se não tem, fazer o exame de rotina, né? Nesse exame de rotina vai ter essa checagem da sua visão, né? Se vai usar óculos, qual que é o grau. E o oftalmo vai olhar os olhos também. E aí ele vai ver a parte da frente, na avaliação normal do ano já consegue ver se tem. Já consegue ver. Aí ele vê se tem catarata, se não tem. É importante fazer o exame do fundo dos olhos uma vez por ano também. Ali, nesse exame do fundo dos olhos, muitas vezes a gente diagnostica, acha alguma doença que às vezes o paciente não sabia que tinha, que vai desenvolver no corpo alguma coisa e já está começando a afetar os olhos. Então é importante fazer também o exame pelo menos uma vez por ano, se tiver tudo bem. Do fundo dos olhos. As pessoas que não têm problema nenhum na visão, elas têm o hábito de fazer esse acompanhamento uma vez por ano? Olha, até tem. Tem? Até tem. Eu me surpreendo, porque eu pego paciente de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que, assim, tem um grauzinho muito baixo, mas passa tá ali rotineiramente ali uma vez por ano para ver. É o melhor tratamento que tem, que eu costumo falar para os pacientes. O melhor tratamento que você faz é a prevenção. É sempre mais barato você prevenir do que ter que tratar uma doença, fazer uma cirurgia, que aí sai caro. Né? Então a prevenção é sempre o melhor tratamento. E o futuro da medicina, Maria Flávia, está na prevenção. Porque hoje em dia a gente tem uma medicina muito curativa. E quando você tem uma medicina curativa, fica muito caro. E muitos tratamentos o plano de saúde não consegue pagar. Ou a pessoa que tem convênio, né, o plano de saúde não consegue cobrir, aí não é coberto pelo convênio. Ou o tratamento é muito caro que acaba com as verbas do SUS. Então, para a gente conseguir ter uma saúde da população, é evitar, é prevenir. Então, mesmo se não estiver sentindo nada, o ideal é passar uma vez por ano no seu médico, no nosso caso, oftalmologista, porque muitas doenças são silenciosas. Você não sente nada, ela está desenvolvendo lá dentro do seu olho. Se a gente pega no começo, é muito mais fácil de tratar do que deixar para dar sintomas e depois correr atrás. Teve paciente que passou comigo, 40 anos mais ou menos ali, 40 e pouquinho, exame de rotina, foi fazer o exame do fundo dos olhos, eu vi alteração compatível com hipertensão. O paciente não fazia ideia que ele era hipertenso. Fez um tratamento, acompanhamento com um clínico geral e tratou a hipertensão. E ele nem sabia que tinha. A pressão dele estava batendo 18. Sem saber, sem ter sintomas nenhum. E a gente fez um exame do fundo dos olhos e viu que tinha essa alteração compatível. Então, os olhos mostram muita coisa, às vezes, que você ainda não tem sintoma. Gente, a prevenção é muito legal, né? Eu também costumo falar que dentro me veio agora, né? A psicologia também. As pessoas tendem a buscar um psicólogo só quando passa por um trauma, um problema, né? Ai, não preciso de psicólogo. Quando a gente ouve isso, não tô louca, não preciso de psicólogo. Se as pessoas soubessem que o psicólogo evitaria você de tantos traumas e tantas dores emocionais, se fosse encarado também como uma prevenção, acho que a vida e o mundo seria tão mais leve, as pessoas seriam mais leves, né? A vida seria tão mais leve. Eu costumo falar, acho que na água da rua, na água da população em geral, tinha que ter um pouquinho de
Ritalina e Rivotril. E todo mundo tinha que fazer um acompanhamento sim com psicólogo. Todo mundo tem Ai, gente, uma coisinha que tem que ter um eu queria acompanhamento. muito que mudasse essa visão. Só vai pro psicólogo agora que acha que tá Não. doido, que tá surtando, que tá com depressão, que tá... Um trabalho preventivo ia ser tão mais E simples. você faz psicologia clínica? Como você Eu atende atendo online. pacientes? Hoje eu atendo bem menos, assim, eu tô com os meus horários mais restritos ali, né? Porque eu também sou mãe, então eu quero estar muito presente na vida dos meus filhos, principalmente nessa fase. Então eu priorizo muito estar ali, aí eu reservo ali na minha agenda, eu já tenho meu número semanais, eu não passo daquilo. Então a hora que um para, eu encaixo o outro e a gente vai remanejando, mas eu não estendo muito. E tem os meus projetos, né? Livro, agora minha mentoria online que eu pretendo lançar logo no começo do ano. Todo o meu trabalho no digital também, que eu acho muito legal, porque eu acabo acessando muitas pessoas, né? Você acaba... é muito legal. Eu falo que a rede social, por esse lado... Mas se alguém lê o livro e quiser te marcar uma sessão, Sim. funciona? Isso funciona? Existe marcar uma sessão? Existe. De psicologia? Só me chamar, claro. De coach? Sim, sem dúvida. E no livro também, você falou que tem os QR Codes que vai te ver online lá vai me nos ver, videozinhos. E tem a minha rede social, né? No meu Instagram eu produzo muito conteúdo bacana, muito conteúdo de transformação mesmo. Eu falo que tem pessoas comigo há anos que elas falam, eu realmente não te pago, não remunero, mas você salva a minha vida. Eu tô te acompanhando há anos e eu me curo disso. Eu ouço relatos maravilhosos diariamente, que é o combustível aí. Não tem valor que paga. Não tem. Não tem. E eu falo que rede social, eu sei que tem milhões de questões, mas você poder atingir, né, ali, maior número de pessoas... Gente, eu não conseguiria nunca atingir quem eu atinjo hoje se eu dependesse das minhas sessões. Você entendeu? Se eu dependesse ali da minha hora. Sabe? Eu não poderia soprar brasas por esse mundão se não fosse a rede social, se não fosse a internet. Então, por um lado, é muito maravilhoso. E o meu Instagram sempre tá com conteúdos extremamente relevantes ali pra transformação mesmo. Legal. Douglas, e de problemas de retina? Quais os problemas mais comuns que existem, que você é especialista em retina? Bom, problemas de retina... Primeiro, o que é retina? Conta pra gente o que é retina. Vamos começar do começo. O que é retina então, e depois... A gente falou de catarata. Catarata é uma lente que tem na parte da frente aqui do olho, né? Que a gente nasce com ela é transparente, com o tempo ela vai aumentando, ficando mais escurinha. Isso é a catarata. E a cirurgia a gente tira a lente e coloca a lente artificial lá no lugar. No fundo dos olhos é onde fica a retina. A retina é um complemento neurológico. São células nervosas que estão no fundo do olho, responsáveis para traduzir a luz que entra dentro do olho em imagem para o cérebro, né? Então a retina fica no fundo dos olhos, é um tecido. O fundo dos olhos daqui é um tecido que fica assim, em contato, no fundo dos olhos. E na retina tem diversos problemas que, muitas vezes, o paciente tem uma retinopatia diabética, ele tem diabetes, às vezes não sabe, ou não está tão controlado e começa a machucar a retina. A primeira causa de cegueira no Brasil é diabetes. A segunda é hipertensão. Então, às vezes, ele é diabético ou hipertenso, que é bem comum isso aí. E tá começando a perder um pouco de visão, achar que tá um pouco embaçado e tal. E aí, acha que é óculos, problema de óculos. Passa no oftalmologista e fala, vou regular o grau. Às vezes nem passa no oftalmo, passa com oculista, que não é o certo, mas eles passam óculos também. E acaba mascarando o problema. Na hora que a gente vê, o óculos não tá ajudando, não tá resolvendo, vamos fazer um exame do fundo dos olhos. E aí na hora que a gente vê, dilata e vê que a retina já tá machucada, tá tendo problema do diabetes ou alguma coisa da pressão. Então existem várias causas que deixam a visão baixa fora os óculos. Então a retina, ela interfere diretamente na visão. Então existem tromboses, né, oclusões de veia, de artéria no fundo dos olhos que deixa a visão ruim. Existem problemas de descolamento de retina, que é cirurgia que resolve, e dependendo do caso, se demorar muito, a cirurgia fica mais complexa. Existem problemas de descolamento de retina relacionado ao diabetes, que pode ter sangramento, um descolamento com cicatriz, com machucado. Degenerações, distrofias, doenças infecciosas, tudo isso que afeta a retina também, que dificulta diretamente, interfere diretamente na visão. Faz parte do check-up anual. Fazendo check-up anual, a gente vai conseguir ver, olhar o fundo dos olhos e ver se tem alguma alteração, se tem alguma coisa que precisa de tratamento. Às vezes alguma lesão, a pessoa tem um grau de miopia alto e tem alguma lesão. Quem tem miopia alta tem a retina mais fina do que o normal. Então, às vezes, tem uma lesãozinha, alguma coisa que mais pra frente, se não tratar, vai ter um descolamento de retina. Ele vai rasgar aquela parte e descolar. A gente já faz um laser antes de descolar. Então, é a prevenção.
passando uma vez por ano, fazendo esse exame, a gente consegue ver, tratar e prevenir muitas coisas também. Legal, legal. E esse exame de prevenção, né, da retina, é o mapeamento de retina, que dilata a pupila, né, retinografia, e com esses exames a gente consegue detectar várias dezenas de doenças, né? Como você falou, hipertensão arterial, diabetes, doenças neurológicas, às vezes a gente consegue ver, né? Então, super importante fazer esse exame preventivo aí uma vez por ano. Sim, doenças infecciosas. Às vezes, hoje, por exemplo, tem um paciente com sífilis, ele nem sabia. E sífilis, quando dá no olho, é uma sífilis que a gente chama de terciária. Então, às vezes, ele pegou, já tem 5, 10 anos, nunca desenvolveu nada, e agora começou a fazer um edeminha, um inchaço lá, trouxe os exames e viu que estava com isso. Vai tratar, e se não tratar, é ruim. Aí infecta a mulher e tudo mais, é um problema maior. Então, tem muitas doenças ali que a gente vê no fundo dos olhos e a pessoa nem imagina que tem. E das doenças da retina, uma das coisas que também nos preocupam é que elas, em grande maioria das vezes, são irreversíveis, uma vez que se você tem a lesão na retina, como é feito de neurônios, você não consegue uma regeneração completa. É diferente da catarata. A catarata é uma cegueira reversível, que você faz, a pessoa está sem enxergar, você faz a cirurgia, tira aquela lente que está opaca, coloca uma nova e está tudo bem, a pessoa volta a enxergar. Da retina já não. Costumo falar para os pacientes assim, a gente tem esse poder de regeneração. Por exemplo, você faz um machucado na mão, faz uma cicatriz, você vê que não fica exatamente igual à pele, mas fica funcional, igual, né? A gente pensa em células como se fosse, por exemplo, formar uma pessoa com ensino médio ou formar uma pessoa PhD. É muito difícil você formar alguém PhD. Temos poucos PhD no Brasil, mas formados no ensino médio a gente tem muitos. Então, pele, por exemplo, é uma pessoa formada no ensino médio, vamos dizer assim. As células do fundo dos olhos são tão especializadas que é como se fosse PhD. O corpo não consegue fazer um PhD, assim, fazer uma célula que tenha todas as funções neurológicas da retina. Diferente de uma cicatriz na mão. Então, a cicatriz que forma no fundo dos olhos, fica cicatriz, às vezes a retina cola, mas a função não volta porque não tem o PhD. O corpo não consegue fazer esse PhD. Diferente de uma cicatriz na mão, ela fica funcional, porque as células são menos especializadas. Então é geralmente por isso que quando tem alguma machucado, alguma alteração na retina, que a visão às vezes não volta tanto. Legal, entendi. E o ultrassom do olho, o que é isso? É igual de faz de barriga para ver bebê? Bem semelhante, bem semelhante. A gente faz ultrassom nos olhos com algumas indicações, né? Quando tem uma catarata muito grande, que a gente não consegue visualizar como está o fundo dos olhos. Quando tem alguma pinta, algum névoos, que a gente suspeita que isso pode ser um tumorzinho ou que possa virar alguma coisa ruim. Em média é mais ou menos isso. E é semelhante ao exame que a gente faz na barriga, é um ultrassom mesmo. O que muda um pouco é a sonda, né? Tentando imaginar como que faz ultrassom. Aí a gente coloca um gelzinho nos olhos, o paciente fica com os olhos fechados mesmo, e coloca a sonda, fica em contato aqui nos olhos e pelo exame a gente consegue ver a mesma coisa, a mesma tecnologia que tem em submarino, um sonar, que a luz vai e volta e mostra alguma alteração que tiver. É a mesma coisa que os morcegos usam para andar e tudo. E ele mostra como está toda a cavidade do olho, mostra se a retina está colada, mostra se tem tumor, mostra se tem sangramento. Então ele é um exame bem importante e muitas vezes feito quando tem uma catarata muito grande, a gente não consegue ver mesmo efetivamente como está o fundo dos olhos, né? Também para medir tamanho de tumor, de alguma lesão que tem no fundo dos olhos ali, que possa virar alguma coisa mais grave. Legal. Você falando desse ultrassom, como tecnologia é importante hoje em dia, também na medicina, em todos os aspectos da nossa vida, né? Mas também na medicina, né? A gente é completamente dependente da tecnologia, né? Oftalmologia, a gente não consegue avançar sem ter uma tecnologia. A gente depende muito de exames, né? De tecnologia de ultrassom, por exemplo, OCT, que é a tomografia dos olhos. Isso é importantíssimo. Mas eu acho que nós estamos mal acostumados, porque a gente tem à disposição da gente vários aparelhos. Eu acho que a grande realidade dos médicos oftalmologistas brasileiros é não ter tudo. Exatamente. Ultrassom, isso eu ia fazer essa pergunta. E é comum todos os médicos terem ultrassom, não? Não, nem ultrassom. É uma tecnologia... Nem essa OCT, essa tomografia. Não é comum, não. Clínicas que têm ultrassom, eu acho que 95% não tem, 5% Nossa, tem. Nossa, eu ia fazer essa pergunta, tava com isso na... É um negócio super difícil de encontrar. E não é todos os médicos que fazem também. Sim. Então você tem que ter um médico que saiba usar, que saiba ver o que está acontecendo ali, né? E ter o aparelho, ter a facilidade de fazer o exame ali. Não.
Muito bom, gente. Então, estamos partindo aqui para os finalmente do nosso podcast. Maria Flávia, gostei demais das suas explicações. Eu achei seu livro incrível. Eu acho que vai ajudar muito a nós médicos, vai ajudar muito os nossos pacientes que estão passando por dificuldades para soprar as brasas dele e acender o interior dele. Um monte de sorrisos por aí, pessoal. Isso é legal. Faz um resumo pra gente do seu livro, da nossa conversa, o que você acha os pontos mais legais, que você acha que mais impactantes para os nossos pacientes? Passa os contatos também, onde pode te achar. Eu acho assim, eu acho que a ideia do livro, como eu disse, nessa ser numa linguagem muito simples, num bate-papo. Tem gente que lê e fala assim, Maria Flávia, é impressionante, parece que você está sentada do meu lado, parece que eu escuto a tua voz. E eu falo que esse foi um objetivo muito atingido, que é justamente para isso. Eu quero que pessoas que não têm acesso a nada sobre isso, que nunca ouviram falar, eu quero que possa realmente impactar, que elas tenham uma compreensão, que vire uma chavinha, né? Eu quero muito atingir este público, essa minoria que não tem acesso a todo esse tipo de informação. Eu acho que essa é a ideia do livro. Fiquei feliz porque até quando o meu irmão comentou, o Marcelo me convidou, falei, gente, como que a gente vai unir os dois temas, né? A gente fica meio engessado e acho que, na verdade, a vida tudo uma coisa, tudo gira em torno. E a gente vê o quanto existe uma coerência ali. Porque é isso mesmo, né? Somos seres humanos físicos, mentais, emocionais, espirituais, e tudo anda muito junto. Então, quando você cuida de um ladinho dali, eu cuido de outro daqui, e quanto mais a gente puder, enfim, cuidar e contribuir, eu acho que nós viemos ao mundo, né? Eu acho que a missão de alma de todos os seres humanos, eu falo que cada um tem a sua em particular. Mas nós, como seres humanos, todos nós viemos para crescer e contribuir. O crescer é a gente poder evoluir como ser humano, aprender, melhorar, né, nos capacitarmos, viver e contribuir, sempre olhando ali pro lado, né, fazendo do outro, contribuindo mesmo para uma vida melhor, para a felicidade, para a cura e tudo mais. Então eu acho que é muita ideia da Oftalmo Laser, do Sopradora de Brasas. Acho que tem muita essa congruência aí, legal. Muito legal, muito bom. E Dr. Douglas, faz um resumo aí pra gente do que a gente conversou. Também a gente falou de catarata, retina, prevenção, ultrassom, né? Faz um resuminho pra gente. A mensagem que tem que ficar aqui, levar pra casa, é passar sempre uma vez por ano, fazer um check-up oftalmológico, dilatar, ver como tá o fundo dos olhos. E qualquer coisa que a gente perceber que tenha de alterado ali, a gente vai tentar resolver o mais breve possível. Porque muitas coisas, se você deixar mesmo ali, às vezes não tem como reverter. Então, passando com o oftalmologista, passando uma vez por ano ali, fazendo seu check-up, acho que o recado tem que ficar para casa aí. Legal. Muito bom. Obrigado, Maria Flávia. Obrigado, Dr. Douglas. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que a conversa foi muito rica. A gente conseguiu discutir vários pontos, até um pouquinho além da medicina, né? Que é muito importante também para os nossos pacientes. A gente estava com a agenda super cheia, a gente saiu correndo, até chegou meio atrasado aqui, mas a gente que é super importante a gente dedicar um tempo para a gente levar informações para o maior número de pessoas possível, e através desse podcast a gente consegue fazer isso. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com alguém que possa interessar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram que a gente responda nos próximos episódios, faça aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço para vocês e até o próximo.